Também chamados de currais do governo, os campos de concentração foram erguidos em dois momentos distintos. Um em 1915 e outros 7 em 1932. Vários desses campos de concentração foram feitos para aprisionar e evitar que retirantes saídos do interior chegassem à fortaleza. Nesses anos, aconteceram duas secas que assolaram o Nordeste inteiro, em especial cidades como Senador Pompeu, que da qual teve o seu próprio campo de concentração. Os campos de concentração eram espaços de aprisionamento espalhados estrategicamente em rotas de migração no estado para evitar que os chamados flagelados da seca chegassem à fortaleza em busca de auxílio. O Ceará teve 8 campos de concentração, sendo 7 na seca de 1932. A história dos campos de concentração no Ceará origina-se em processos vividos na seca de 1877, quando um período intenso de estiagem motivou grandes deslocamentos de retirantes do interior do estado para Fortaleza. Em 1915, temendo que a situação de 1877 se repetisse, o governo da época, Coronel Benjamin Liberato Barroso, criou o primeiro campo de concentração do Ceará em Fortaleza, no chamado Alagadiço, atualmente bairro de São Gerardo. O local chegou a abrigar cerca de 8.000 pessoas, tendo seu fim no período de estiagem em 1916. Já em 1932, o inverno era esperado com ansiedade, mas um novo ciclo de secas fez o estado retornar à cruel ideia de confinar retirantes. A experiência se repetiria dessa vez, além de Fortaleza, em outros 5 municípios: Crato, Senador Pompeu, Quixeramobim, Cariús e Ipu. Os campos de 1932 foram encerrados em 1933. Embora guardem marcas de momentos cruéis na vida dos retirantes, ressaltam historiadores que, apesar de serem chamados de campos de concentração, não podem ser associados aos campos de extermínios que existiram na Alemanha durante o regime nazista. A semelhança, explicada pelo historiador Ayrton de Farias, está atrelada à ideia de controle sobre uma determinada população. No mais, os campos de concentração do Ceará não tinham a finalidade de exterminar a população abrigada, apesar de as condições sanitárias desses locais configurarem riscos profundos aos retirantes. Estima-se que mais de 73.918 flagelados tenham passado por eles, sendo em Fortaleza 1.810 pessoas, em Ipu 6.507, em Quixeramobim 4.542, Senador Pompeu 16.221, no Crato 16.200 pessoas, em Cariús se viu com o maior número, 28.648 retirantes. Apesar de não especificar quantas pessoas morreram lá dentro, acredita-se que muitos perderam suas vidas, dadas as condições que se encontravam. Muitos não se alimentavam de maneira correta, e o saneamento básico dos locais eram péssimos, além do clima ser péssimo por conta da seca. Não dava tempo de cavar nem as covas, era tanta gente morta que cavava nos valados. Meu pai dizia isso, eu nunca me esqueci. Jogava o pessoal em cima um do outro assim. Os flagelados só podiam sair de lá caso fossem convocados para trabalhos de melhoramento urbano ou então quando eram transferidos para outro campo de concentração. A proliferação de doenças também contribuiu para muitas mortes. Na obra O 15, Raquel de Queiroz descreve um campo de concentração quando fala o mal-estar da personagem Conceição. Ao passar no meio daquele atravacamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. Os retirantes se alimentavam com farinha, rapadura, sal e café torrado no sangue de boi. Vestiam-se com sacos de farinha e os seus cabelos eram cortados por conta do piolho. Quando morriam, eram jogados em cemitérios nos campos. Com o fim da seca, em 1933, esses lugares foram desativados e esquecidos. As pessoas que estavam na concentração, aqueles que sobreviveram, ou voltaram para suas terras, ou voltaram para as propriedades onde já trabalhavam. Hoje em dia, apenas existe o campo de Senador Pompeu, local que foi tombado em 2019. Em Senador Pompeu acontece todos os anos a Caminhada das Almas em homenagem aos milhares que morreram no campo da barragem do Patu. Meu demônio jogando a rede, pra figueira.
Socorro, passa.